Dizem que o poder é como uma sombra. Ele precisa de um corpo presente para existir. Quando o governo dos Estados Unidos deportou Charles Lucky Luciano para a Itália em 1946, eles acreditaram piamente que estavam cortando a cabeça da serpente. Acharam que, ao colocar um oceano de distância entre o homem e a sua cidade, o reinado do chefão terminaria, diluído pelas águas do Atlântico e esquecido nas ruas de Nápoles. Eles celebraram, estouraram garrafas de champanhe em Washington e declararam vitória sobre o inimigo público número 1. Mas a arrogância dos homens da lei é sempre o seu calcanhar de Aquiles. Eles esqueceram que Lucky Luciano não construiu um império baseado na presença física, mas na arquitetura da lealdade e no controle absoluto das engrenagens invisíveis que moviam o mundo. Ele não precisava estar na esquina da 42nd Street para saber o que acontecia lá. Ele havia transformado a máfia em uma corporação transnacional, onde a autoridade viajava por fios de telégrafo e sussurros de correios. Alguns meses após seu exílio, quando as autoridades americanas começaram a pressionar seus associados em Nova York, desrespeitando os acordos velados feitos durante a guerra, Luciano decidiu que era hora de dar uma aula de geografia política. Ele não enviou assassinos. Ele não explodiu prédios. Ele fez algo muito mais aterrorizante. Ele simplesmente estalou os dedos e parou a cidade de Nova York. Esta é a história de como um homem sentado em um terraço na Itália, bebendo café expresso e olhando para o Vesúvio, segurou a garganta da maior metrópole do mundo e apertou até que ela ficasse roxa, provando que reis podem perder o trono, mas nunca perdem o comando. O cenário era o ano de 1947. Lucky Luciano vivia em Nápoles, uma cidade vibrante, caótica, e para ele incrivelmente entediante comparada à eletricidade de Manhattan. Ele era um imperador no exílio, tratado com reverência pelos camorristas locais, mas seu coração e sua mente ainda estavam nos arranha-céus de Nova York. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o vácuo deixado por sua partida física começou a encorajar a ousadia das agências federais. O Departamento de Narcóticos e as autoridades portuárias, sentindo-se livres da influência direta de Luciano, começaram uma campanha agressiva de repressão nas docas de Nova York e Nova Jersey. Eles começaram a quebrar greves, prender líderes sindicais leais à máfia e confiscar cargas sem o devido respeito aos protocolos estabelecidos. Eles agiam como se a Cosa Nostra fosse um animal ferido, pronto para ser abatido. A notícia chegou a Luciano através de um de seus mensageiros de confiança, que viajavam regularmente entre os continentes disfarçados de empresários de importação de azeite. Eles estão esquecendo quem construiu aquelas docas, Charlie, disse o mensageiro. Eles acham que porque você está aqui eles podem fazer o que quiserem lá. Lucky ouviu em silêncio, girando seu anel de ouro no dedo. Ele olhou para o mar Tirreno, calmo e azul. Ele não sentiu raiva. Ele sentiu a necessidade clínica de uma correção de curso. O governo americano estava sofrendo de amnésia seletiva. Eles haviam esquecido a Operação Submundo. Esqueceram como Lucky manteve os portos seguros durante a guerra. Era hora de lembrá-los de que as chaves da cidade ainda estavam no bolso de seu terno de linho italiano. Luciano não precisou de uma reunião da comissão. Ele não precisou de votos. Ele deu uma ordem simples, curta e devastadora. A mensagem foi transmitida por telefone para Meyer Lansky em Cuba e de lá para Frank Costello em Nova York. A ordem era: o porto está cansado, deixe-o descansar. O que aconteceu a seguir foi um fenômeno que os economistas e políticos da época não conseguiram explicar imediatamente. Numa manhã de terça-feira, as docas de Nova York, o pulmão econômico da costa leste americana, simplesmente pararam. Não houve piquetes violentos, não houve gritos de protesto, não houve faixas. Foi um silêncio absoluto e coordenado. Os guindastes gigantes que normalmente dançavam no horizonte carregando toneladas de aço e mantimentos ficaram imóveis como esqueletos de metal contra o céu cinza. Os estivadores, milhares de homens que carregavam e descarregavam a riqueza da nação, compareceram ao trabalho, mas cruzaram os braços.
ou pior, iniciaram o que chamavam de Operação Tartaruga. Moviam-se tão devagar que uma caixa que levaria 5 minutos para ser descarregada, agora levava 2 horas. Navios cargueiros vindos da Europa e da América do Sul começaram a formar uma fila no porto, incapazes de atracar ou descarregar. Mercadorias perecíveis, frutas tropicais, carnes, laticínios, começaram a apodrecer nos porões dos navios sob o sol, criando um cheiro adocicado e nauseante que o vento levava para os escritórios de Wall Street. Mas o impacto não foi apenas no cheiro. A cadeia de suprimentos da cidade foi cortada na jugular. Caminhões de entrega ficaram parados em filas quilométricas, sem nada para transportar. Fábricas que dependiam de matérias-primas importadas tiveram que desligar suas máquinas. Jornais começaram a ficar sem papel. O prejuízo diário começou a ser contado na casa dos milhões de dólares. As autoridades portuárias e o prefeito de Nova York entraram em pânico. Eles tentaram negociar com os líderes sindicais locais, ameaçaram, ofereceram subornos. A resposta era sempre a mesma, dada com um dar de ombros e um olhar inocente. Não sabemos de nada. Os homens estão apenas cansados. O ritmo é esse. A polícia tentou intervir, mas você não pode prender 20.000 homens por trabalharem devagar. Não havia crime visível, apenas uma paralisia sistêmica. Era uma demonstração de soft power brutal. Em Washington, os telefones começaram a tocar. Agentes de inteligência, os mesmos que monitoravam Luciano na Itália, conectaram os pontos. Eles perceberam que aquela paralisia não era uma disputa trabalhista comum por salários. Era um sinal. Era um lembrete vindo de Nápoles. Eles perceberam, com um horror frio, que o homem que eles deportaram ainda tinha a mão no interruptor de luz da economia americana. Lucky Luciano estava provando uma tese assustadora. O crime organizado não era um parasita na cidade. Ele era parte do sistema nervoso central. Se você tentasse arrancá-lo sem cuidado, o paciente entrava em coma. Enquanto Nova York mergulhava no caos logístico, Lucky Luciano continuava sua rotina em Nápoles. Ele ia à ópera, jantava nos melhores restaurantes e recebia visitas. Ele nunca mencionou a greve. Ele nunca falou sobre as docas. Ele mantinha a negabilidade plausível, perfeita. Mas todos ao seu redor sabiam. Havia um ar de satisfação em seu rosto. A calma de quem sabe que o telefone vai tocar a qualquer momento com um pedido de trégua. E o pedido veio. Não oficialmente, é claro. O governo dos Estados Unidos jamais admitiria negociar com um deportado. Mas intermediários foram acionados. Advogados de empresas de navegação, lobistas políticos e figuras do submundo viajaram para ver Costello e Lansky. A mensagem deles era desesperada. Façam voltar a funcionar. O que vocês querem? A resposta da máfia foi sutil, mas clara. Queremos respeito. Queremos que a perseguição pare. Queremos que as rotas voltem ao normal. A mensagem viajou de volta para a Itália. Lucky recebeu a confirmação de que o ponto havia sido provado. A humilhação das autoridades estava completa. Eles entenderam que, embora tivessem o poder da lei, Luciano tinha o poder da realidade. Com o mesmo desdém casual com que iniciou a crise, Lucky deu a ordem para encerrá-la. Acho que os homens já descansaram o suficiente, teria dito ele a um associado enquanto tomava um gelato. No dia seguinte, como por milagre, as engrenagens de Nova York voltaram a girar. Os guindastes voltaram à vida, os caminhões começaram a rodar, os navios foram descarregados. O sangue voltou a circular nas veias de concreto da cidade. Os jornais noticiaram o fim da greve misteriosa, mas poucos entenderam o que realmente havia acontecido. Aquilo não foi uma greve. Foi uma demonstração de força geopolítica de um único indivíduo. Foi a prova de que as fronteiras nacionais são irrelevantes para organizações que operam acima e abaixo da lei. Lucky Luciano, do seu exílio, havia mostrado que a distância física é uma ilusão. Ele criou o conceito de gestão remota, décadas antes de o termo existir no mundo corporativo. Ele controlava sindicatos, rotas de tráfico, políticos e juízes através de uma rede de lealdade que o governo não conseguia compreender, muito menos desmantelar.
Aquele evento solidificou sua posição como o chefe dos chefes indiscutível, mesmo não pisando em solo americano. Seus rivais internos, que talvez estivessem pensando em tomar seu lugar, viram a cidade parar e recuaram. Se Lucky podia parar a economia de Nova York de um café em Nápoles, o que ele poderia fazer com um traidor que estivesse ao alcance de seus braços? O resto da vida de Luciano no exílio foi marcado por essa aura de onipotência intocável. Ele transformou a Itália em uma ponte gigantesca para o tráfico de heroína entre o Oriente Médio e a América, usando as mesmas docas que ele paralisou como porta de entrada. As autoridades americanas continuaram a monitorá-lo, a assediá-lo, a tentar extraditá-lo para outros países, mas nunca mais subestimaram sua capacidade de revidar. Eles aprenderam a lição mais dura da Guerra Fria contra o crime. Você pode deportar o homem, mas não pode deportar o poder que ele representa. Para o cidadão comum de Nova York, aqueles dias de paralisação foram apenas um inconveniente, uma estranha falha no ritmo da cidade que nunca dorme. Mas para os historiadores do submundo, foi o momento em que a máfia transcendeu a criminalidade de rua e se revelou como um poder paralelo, capaz de desafiar o Estado em seu próprio jogo. Lucky Luciano não usou balas para vencer aquela batalha. Ele usou a inércia. Ele usou o peso do próprio sistema contra si mesmo. Há uma imagem final que resume essa história. Imagine Lucky Luciano, anos depois, velho e cansado, caminhando pelo porto de Nápoles. Ele vê um navio americano atracando, descarregando turistas e mercadorias. Ele sorri, não com arrogância, mas com a sabedoria melancólica de quem conhece os segredos do mundo. Ele sabe que aquele navio só está ali, que aquelas pessoas só estão viajando, porque em algum lugar, em algum escritório escuro, um acordo está sendo honrado. Ele sabe que o mundo civilizado é uma camada fina de gelo sobre um oceano profundo e escuro, e que ele, Charles Luciano, foi um dos poucos homens que soube nadar nessas águas sem se afogar. Ele estalou os dedos e Nova York parou. Não foi mágica. Foi a culminação de uma vida dedicada a entender que o verdadeiro poder não é forçar alguém a fazer algo. É ter a capacidade de impedir que qualquer coisa seja feita sem a sua permissão. Lucky Luciano morreu como um exilado, mas viveu como um rei, provando que o trono de um homem é onde ele se senta, seja em uma cobertura em Manhattan ou em uma cadeira de vime na costa italiana. O crime nunca parou. Ele apenas obedeceu ao seu mestre, esperando o sinal para continuar. E o sinal sempre veio de Lucky. Gostou de ver como o poder real ignora fronteiras e oceanos? A história de Lucky Luciano no exílio é a prova de que a mente de um gênio criminoso é a arma mais perigosa que existe. Se você quer continuar desvendando os segredos globais da Cosa Nostra e entender como eles construíram um império invisível, inscreva-se no canal agora. No próximo vídeo, vamos voltar no tempo para ver como Luciano transformou a traição em uma arte, sobrevivendo aos seus próprios aliados. Deixe seu like e comente. Você acha que o governo americano teve medo de Luciano ou apenas não sabia como lidar com ele? Quero ver sua teoria nos comentários. Até a próxima Crônica do Submundo.